penúltimo tema é as tribos e os clãs. Ecoparticipação em favor do ecopatrimônio, camisetas para vender. Eu chamei de ecopatrimônio, é um neologismo, para a gente ver que não é só aquelas plantas e criaturas da floresta amazônica que pode ser transformado em genoma para vender para as indústrias farmacêuticas do mundo aí. É toda a consistência do cenário brasileiro. Então, tudo isso é um patrimônio. A floresta, a Mata Atlântica no Espírito Santo, que tomava 95% do território em 1500, agora toma 5%, mudou da água para o vinho. Quer dizer, 90% do ecopatrimônio do Espírito Santo foi para o brejo. As pessoas não têm mais acesso, não tem mais como recompor. Nem se tivesse as mesmas espécies, nós não saberíamos onde plantar. Nós degradamos. Viramos a grade, quer dizer, a grade foi desfeita. Toda aquela espantosa inter-relação desapareceu. Nós mesmos causamos esse prejuízo. Quando a gente foi para Linhares, em 1963, fazendo 50 anos, nós chegamos lá e a ponte Getúlio Vargas, que depois caiu, foi colocada outra no lugar, foi terminada em 54, pouco antes de Getúlio Vargas se suicidar ou ser morto, não sei. Em todos os casos, de 1954 para 63, as pessoas começaram a passar ali. Antes tinha que dar uma volta estranha lá para o Colatina ou mais longe ainda, BR-116. Nada era asfaltado, depois é outra história que deve ser contada. Mas meus tios Alvaci Perim e Dalcin Perim tinham ido antes da gente. E Alvaci em particular conta que existia, as pessoas de lá diziam, né, que existiam delfins, que iam do Rio Doce, a 40 quilômetros mais para baixo, o nível de Linhares fica num platô a 28 metros acima do nível do mar, e o rio fica abaixo tantos metros. E a gradiente do rio até o mar é pequeno, alguns centímetros por quilômetro. Então os mamíferos, como o golfinho, não sentiu dificuldade, e vinham também tubarões até o Rio Doce. Existe uma curiosidade no Rio Doce lá em Linhares, que o Rio Pequeno, chamado Rio Pequeno, é o pedaço que liga o Rio Doce até a Lagoa de Paranã. E a Lagoa de Paranã prossegue então por 36 quilômetros, e lá em cima tem um alimentador do rio, que é o Rio São José. Então as pessoas dizem que o Rio São José deságua na lagoa e depois tem outro rio aqui embaixo. Não é. É o mesmo rio, o Rio Pequeno, a Lagoa de Paranã e o Rio São José são o Rio São José. O Rio São José tem 3 nomes. Rio São José lá no começo, no patrimônio da lagoa, onde ele se liga. A Lagoa de Paranã, que são 36 quilômetros alargado, o rio tem 3 ou 4 quilômetros de largura, e depois o Rio Pequeno. Uma curiosidade que quando o Rio Doce sobe, a população diz que o rio bota água. Então o Rio Doce fica vermelho, barrento das quedas das margens,
E então ele coloca a água na Lagoa de Paraná, cujo gradiente é menor ainda, através do Rio Pequeno, e vai até lá no patrimônio da lagoa, que fica tudo amarelado, meio marrom, né? Lá para cima, com a cor barrenta da água. Então os peixes vinham da foz do Rio Doce, subiam até Linhares e iam pelo Rio Pequeno até a Lagoa de Paraná. Nessas condições eram animais da Mata Atlântica. Quando a Mata Atlântica foi destruída, derrubada pelas 400 serrarias que chegaram a existir em Linhares, evidentemente a degradação acabou com o ambiente e eles foram arrasados. Eles morreram todos ou migraram, foram para o mar. Mas dali existia tubarões, existiam golfinhos e peixes de água salgada, apesar do rio Doce ser de água doce. Mas os rios ainda seguiam as trajetórias deles de 10 mil anos antes, conforme outras histórias que eu depois quero contar. Então, repetindo, os tubarões e os golfinhos vinham até Linhares, subiam pelo Rio Pequeno, chegavam na lagoa e lá eram pescados. E iam na direção de Colatina também, no sentido de Colatina. Ainda não tinha sido violada a cadeia, o ecossistema em Linhares. E mesmo 470 anos, 450 anos depois do descobrimento. Então foi violado depois. Aí as tribos e os clãs dizem respeito então a isso que eu vou propor, né, ao PDV, que seria confeccionar, né, camisas com desenhos das espécies ameaçadas ou não ameaçadas, apenas a sua beleza extraordinária, para as pessoas constituírem tribos e clãs. A tribo do golfinho, a tribo do lobo-guará, a tribo dos cães, a tribo das emas, das avestruzes e da águia, enfim, tribos, as pessoas representando e se reunindo através da internet em todo o mundo como pertencente àquele grupo que elas gostarem. Quer dizer, aí se preparando para defender então o urso panda e todas as criaturas do mundo, cada uma segundo sua tribo. E juntas, cada qual defendendo todas as demais. Então, seria isso. Ecoparticipação em favor do ecopatrimônio. Patrimônio não no sentido de destrutividade, mas no sentido de que a gente aprenda a conviver e aprenda a respeitar e ter respeito mesmo pelo próximo no sentido pleno. Não o próximo ser humano apenas, mas o próximo ser humano, o próximo, todos os próximos. Então, essa, as tribos, a tribo do cão da pradaria, a tribo do aligator, é isso.